Miqueias capítulo 6, do verso 3 ao verso 8. Olha aí o que está escrito na tua Bíblia. Deixa eu só pegar uma versão melhor aqui. A partir do verso 3. Povo meu, que tenho feito eu, diz o Senhor, e com que te enfadei? Responde-me. Pois eu te fiz sair da terra do Egito, e da casa de servidão eu remi você. E eu enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Verso 5. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos? O que eu faço para agradá-lo? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei por acaso o meu primogênito pela minha culpa, pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Não, pelo contrário, ele já te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor espera de ti. 2 pontos. Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com o teu Deus. Aleluia! E eu quero começar, se eu pudesse dar para você um tema para você guardar no teu coração, tanto você que está se formando, você que está me ouvindo, eu quero falar hoje sobre o que Deus espera de todo homem e de toda mulher. O que Deus espera de nós? Eu não sei se em algum momento da sua vida você já chegou a fazer essa pergunta. Deus, o que você quer de mim? O que o Senhor quer de mim agora nessa altura do campeonato, na minha vida? O que o Senhor está querendo de mim, Senhor? Qual a resposta? Me fala, porque aquilo que o Senhor falar, eu vou fazer. Você já fez uma oração perigosa dessa? Deus, o que tu quer? O que o Senhor falar, eu só preciso ouvir a tua voz, o que o Senhor quer de mim. Porque chega um estágio da nossa vida que a gente só quer paz, a gente só quer tranquilidade, a gente quer a nossa casa, criar nossos filhos, ter um bom casamento, ganhar bem, final de semana talvez fazer uma viagem, é ou não é? Chega um tempo, uma altura da nossa vida que a gente cansa de fazer estágio para capeta, a gente cansa de dar folga pro diabo, a gente cansa de arrumar treta, porque até uma certa altura a gente é muito treteiro, a gente quer arrumar confusão com tudo, bater boca, discutir, ser dono da razão, mas chega uma altura do campeonato que a gente diz assim, Senhor, eu só quero paz, eu não quero guerra com ninguém, eu só quero viver a minha vida, eu só quero pagar as minhas contas, eu só quero ter a minha casa em dia, a minha família bem, Senhor, eu só quero isso. Agora, o que eu faço para ter isso, Senhor? O que o Senhor quer de mim? Eu oro, eu pergunto, o que o Senhor deseja de mim? E aí a gente inventa no meio do caminho um monte de coisa. Como o texto que eu li começou dizendo, o que eu vou fazer para agradar ao Senhor? Eu vou trazer 10.000 carneiros aqui e sacrificar? Eu vou fazer um grande holocausto ao Senhor? Eu vou fazer que tipo de sacrifício? E o sacrifício é importante? Deus responde uma vida sacrificial e de renúncia? Sim. Mas não é somente isso, e não é isso que move o coração de Deus, porque eu posso fazer sacrifícios a Deus e não ter o meu coração transformado ou parecido com o dele. Então, quando chega no verso 8, a palavra do Senhor declara o seguinte, homem, eu vou dizer para você, eu vou responder a oração da tua vida e o que eu espero de todo homem, toda mulher, todo ser humano, não importa a idade. Você pode ter hoje 40, 50, 60, 70 anos, você pode ter 15, 16, 12 anos, não importa a tua idade. Se você está querendo uma vida de paz, e se você quer descobrir como agradar a Deus, aqui vai uma palavra para trazer resposta para a tua vida. E eu divido em 3 pontos aqui para você nunca mais esquecer. O Senhor trouxe três instruções de como agradá-lo e o que Ele deseja de nós. Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus.
Ponto número 1, praticar a justiça é o que o Senhor espera de todos nós. Agora, como praticar a justiça? O que é praticar a justiça para Deus? Praticar a justiça para Deus é diferente de ser um justiceiro, que espera que a justiça seja feita só para si mesmo, mas não começa a ser um bom praticante com os próprios erros, com os próprios defeitos, com as próprias mazelas. Porque para praticar a justiça, eu preciso começar primeiro sendo honesto comigo mesmo e assumindo os meus erros, assumindo os meus defeitos. O Senhor não tem problema com o erro, com a queda, com a falha de ninguém. Eu te prometo, Deus não tem problema com os seus erros. Deus tem problema quando nós erramos e tentamos passar uma imagem de Deus perante as pessoas. Deus não tem problema com as nossas limitações. Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe que nós acordamos todo dia no mundo onde jaz o maligno. E que nós estamos aqui num processo querendo ir para a glória. E tem dia que a nossa oração é: volta logo, Jesus. Vem logo buscar a tua igreja. Ele sabe que a gente está num processo. Agora, e quando a gente quer viver uma vida de justiça, quer que os outros sejam justos e honestos, mas nós não começamos com a nossa própria vida? Nós não começamos sendo bons praticantes da justiça com os nossos erros, por exemplo. Escondemos e maquiamos. Não somos honestos. É como se você fosse organizar alguma coisa, por exemplo, um aniversário, uma festa, ou você convidou alguém para a tua casa, um grupo de pessoas, e de repente alguém manuseou alguma coisa na tua casa e quebrou. E ao invés da pessoa vir contar para você: olha, eu quebrei, obviamente que não ia mudar a raiva, mas pelo menos você ia saber. A pessoa, ao invés de contar, não, ela coloca atrás do sofá, num canto guardado, no armário. Aí depois de dias você vai lá procurar, vai usar, e você vai: ué, quem quebrou isso aqui? E nunca aparece o dono, não é verdade? Nunca aparece a pessoa que fez o errado. Mas isso é falta de justiça. Isso é falta de honestidade. E isso não agrada o coração de Deus. Porque praticar a justiça revela o caráter de Deus na nossa vida. Por favor, formandos, por favor, igreja que está me ouvindo, vocês vão errar. Vocês vão falhar. Vocês vão errar na lida com pessoas. Vocês vão errar na liderança de vocês. Fiquem tranquilos, isso não é nenhuma maldição. Vocês vão falhar na sua vida com Deus. A fé é um risco, vocês vão errar. Mas quando errar, assuma. Seja um bom praticante de justiça, começando com vocês mesmos. Sejam radicais com vocês, mas extremamente misericordioso com as demais pessoas. Amém? Ser praticante de justiça vai me fazer evitar caminhos de perversidade. Olha, por exemplo, o que diz Provérbios 15, 9. Se você quiser, anote. Provérbios capítulo 15 e o verso 9 diz assim: o caminho do perverso é abominação ao Senhor, mas o Senhor ama o que segue a justiça. Diga justiça. Então a justiça, ser um praticante da justiça de Deus, vai te fazer evitar o mal. Quando você tiver, por exemplo, a oportunidade de criticar alguém, a oportunidade de dizer: mas eu faria diferente, ou de falar mal de alguma pessoa, por exemplo, se você for um praticante da justiça de Deus, primeiro você vai se examinar, você vai se colocar no lugar do outro, você vai tentar entender o porquê aquela falha aconteceu. E antes de querer ter um crivo altíssimo de justiça, você vai se colocar no lugar e dizer: mas será que eu conseguiria fazer realmente diferente? É por isso que o texto que nós usamos para a Santa Ceia aqui na casa, e que comumente as igrejas usam, Coríntios 11, 23, porque na noite em que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão. Lembra? Levante o seu pão. Está até no automático. E ali depois o texto vai dizer o seguinte: por isso examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então participe do corpo de Cristo. Se nós tivéssemos o costume de examinar-nos mais a nós mesmos, nós não seríamos tão justiceiros assim na igreja.
tão justiceiros assim no trabalho, tão justiceiros assim com as coisas. Por quê? Porque é muito fácil a gente criticar de longe, por exemplo. Monta um cenário na tua cabeça, você já deve ter visto isso. Por exemplo, aquela pessoa, aquele homem que não joga mais futebol. Ou está fora de forma, ou nem nunca entrou num campo mesmo, profissionalmente falando, mas está assistindo um jogo de futebol e ele fala mal de todo o time. Ele critica, ele xinga, ele fala que ele faria diferente, ele fala que o outro perdeu o pênalti, que o outro fez isso. Já viu alguém assim? Só que ele nunca entrou num campo. Então, criticar da arquibancada é muito fácil para quem não assume risco. É muito fácil para quem não assume liderança. É muito fácil para quem não está mudando a vida de ninguém. É muito fácil criticar de longe. Fiquem tranquilos, é Jesus quem garante a participação de Judas, dos críticos. É Jesus quem garante a participação do diabo. É Jesus quem garante, por quê? Porque isso vai nos fazer mal de jeito nenhum. Isso vai esticar a nossa fé. Isso vai dar para nós a oportunidade de sermos bons praticantes da justiça de Deus. E que justiça é essa do Antigo Testamento? Olho por olho, dente por dente? A justiça que Jesus trouxe e colocou o crivo ainda lá em cima. Se te perseguirem, abençoe. Se te falarem mal, fale bem. Se o que te persegue tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Abençoe. Por quê? Jesus diz assim em Mateus 5, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós, eu vos digo, grande será o vosso galardão nos céus. Bem-aventurados sois vós, quando mentindo disserem todo mal contra vocês. Aprendam, por favor, a ser bons praticantes da justiça e não justiceiros. Aprendam a entregar todas as causas nas mãos do Senhor. E antes de falar de alguém, pratique a justiça consigo mesmo. Será que eu estou na carne, nessa opinião? Será que eu estou no Espírito? Será que eu estou na Bíblia? Ou será que eu estou só com dor na alma e por isso eu estou mordido e então eu estou falando dos outros? Segunda coisa para você ser um bom praticante da justiça, mate a mentira da tua vida. Elimine a mentira. Por quê? Se você precisa assumir os erros, dizer aonde fez, o que fez, de que jeito foi, você não pode ser mentiroso. A única paternidade na Bíblia atribuída ao diabo é a mentira. Satanás é o pai da mentira. Nós não somos filhos do diabo. Então não seja mentiroso. E mentira, você mata ela, você não arranca os dentes, porque senão ela corre atrás de você banguela. Você não arranca o cabelo, porque senão corre atrás de você careca. Você tem que matar a mentira. Com a justiça, com a verdade. É assim, ó, fulano, sabe o que foi? A verdade é essa. Ciclano, sabe o que aconteceu? Senta aqui você e você. O que está rolando é isso. Porque se a igreja e na tua casa você tem a prática de resolver as coisas na verdade, eu te prometo, você vai ser menos ofendido, menos chato e menos cri-cri. Quem pode dizer amém? Amém. Resolva as coisas na verdade, meu querido. Senão fica aquele mal-estar, você achando que o fulano é isso, que o outro é aquilo. Irmão, resolva a tua causa com o teu próximo, em nome de Jesus. Amém. Segunda coisa que agrada o coração de Deus e o que Deus espera de todos nós, a segunda coisa é amar a misericórdia. Por quê? Não adianta você exercer a justiça consigo mesmo e com o outro se você não amar a misericórdia, porque senão você mata todo mundo. Ninguém presta para você. Por que amar a misericórdia? Porque você vai precisar dela quando o praticante de justiça assumir os erros e falar a verdade. Tem gente que diz assim, eu quero que você me fale a verdade, nada além da verdade, somente a verdade. A pessoa fala a verdade e diz, não quero falar mais com você. Eu preferi uma vida de mentira. Adiantou alguma coisa? No casamento, olha, você não me esconda nada. Você me conte tudo, até os seus pensamentos. Ok, tudo bem, meu bem, o que aconteceu foi isso. Eu sabia! E já quebra o barraco. Está sendo praticante da justiça, sim ou não? Sim. Mas está sendo amante da misericórdia? O que adianta? Se praticar a justiça revela o caráter de Deus, ser amante da misericórdia revela o coração dele. Porque o que te parece com Cristo não é o quanto você prega, não é o quanto você expulsa demônios,
Não é o quanto de dons e talentos você tem no seu ministério, mas é o quanto de misericórdia você consegue exercer com quem erra com você. A maior unção do ministério de Cristo, e olha que é o Senhor, é o perdão. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. O cara vem para trair ele, traz um bando de soldado com porrete na mão para pegar Jesus. Ele dá um beijo na face e diz, amigo, o que você tem que fazer, faz logo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Só mais um pouco, meu Deus. Meu Deus. Não, eu preciso me parecer com Jesus. Eu preciso. Ame a misericórdia. As pessoas vão errar. Você, sabe quando você começa a ser mais amante da misericórdia? Sabe? Quando você compra um belo espelho bonito, grande, coloca na tua casa e olha para ele todo dia e você se enxerga um pouco mais. Porque a gente tem costume de dizer, né? Fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é chato, fulano é falador. E você é o quê? Você também erra. Você também tem dia que está azedo. Você tem dia também que nem você se suporta. Você tem dia também que misericórdia, né? Que Jesus diz, tá, minha filha, levanta, vai, eu vou te suportar hoje, vai viver a tua vida. Tem dia que só Jesus gosta de você, mas ninguém. Eu estou mentindo? Então? Agora, quando você começa a examinar você mesmo, saber o quanto você também é cri-cri, o quanto você também é enjoado, o quanto você também é chato, o quanto você também erra, o quanto você também tem limitação, coisas que você ainda não venceu. Quando alguém chega para você para dizer, eu errei, eu falhei, ou então nem fala, já erra direto com você, você diz, tá bom, cara, tá bom. Vamos lá, vamos mais uma milha. Vamos, a gente está se suportando, a gente está indo para a glória. Sabe, querido, a igreja e as nossas famílias precisam um pouco mais de misericórdia. A gente se tornou sem misericórdia. A gente se tornou até bom, numa forma geral, tá? Até bom de justiça. Somos bons. Mas a justiça sem misericórdia só vai te fazer um justiceiro. Fazer justiça com a própria mão, isso não agrada ao Senhor. Aleluia! Agora, que base que eu uso para isso? Mateus 18, 21. Olha o que diz na tua Bíblia. Pensei que alguém estava me chamando. Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, isso aqui podia ter sido deletado, tá? Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu deva lhe perdoar? Até 7 vezes? Aí respondeu-lhe Jesus, seu inocente, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes. Diga ai, ai, ai. 70 vezes 7. Você deve perdoar o teu irmão. Só que a gente gosta dessa base quando é a gente no erro. Já viu? Quando é a gente errando, a gente tem base bíblica, mas Jesus mandou perdoar 70 vezes 7, você tem que me suportar. Agora, quando é você que tem que perdoar, vale também a mesma base? Não vale, né? A gente não gosta. A gente gosta muito de ser perdoado. A gente gosta muito de ser ouvido. A gente gosta muito de ter direitos e razões. Mas a gente não gosta de renúncia. A gente não gosta de queimar nosso orgulho. A gente não gosta de ter que queimar a cara de novo, que perdoar de novo, que ter paciência de novo. A gente gosta, fala a verdade. Mas a Bíblia mandou. Mas é o que agrada a Deus. É o que vai fazer de você um líder e uma líder que não vai governar segundo o coração de homens, mas segundo o coração de Deus. Ame a misericórdia. A misericórdia revela o coração de Deus. Agora, por último, o Senhor disse assim, por último, eu desejo que cada um de vocês ande em humildade comigo. Você pratique a justiça, você ame a misericórdia, mas que você ande em humildade com Deus. Olha que lindo esse último ponto. Ande em humildade com Deus. Agora, como que eu faço para saber
se eu e você, se nós estamos andando em humildade com Deus, tem um caminho, sabia? A primeira forma de saber que um homem ou uma mulher está sendo humilde com Deus é a vida de oração dessa pessoa. Sabe por quê? Porque pessoas independentes não oram. Pessoas independentes não buscam conselho com Deus, elas simplesmente trabalham, elas fazem. Pessoas que são humildes e que diz consigo mesmo, Senhor, eu não sei como resolver, isso já acabei de fazer uma oração. Senhor, eu não sei como resolver, eu já estou orando. Senhor, eu não sei que caminho seguir. Senhor, eu não sei como arrumar o meu casamento, a minha casa. Deus, eu não sei como dar jeito na minha empresa. Senhor, eu não sei como resolver essa situação com fulano de tal. A vida de oração de uma pessoa está dizendo que ela depende de Deus. Quanto mais um homem ora, quanto mais uma mulher ora, mais humilde ela se torna com Deus. Dificilmente Satanás consegue derrubar um homem de oração e de jejum. Não é que não consegue, mas é muito mais difícil. Porque se você tivesse hoje a oportunidade de ouvir 5 minutos da oração de um homem de Deus, estou falando de um homem de Deus verdadeiro, e uma mulher de Deus, se você pudesse se aproximar assim, quando esse homem está lá no secreto, e você pudesse aumentar o volume para ouvir o que ele está pedindo, você não vai ouvir ele pedindo mais unção, você não vai ouvir ele pedindo pelo ministério, você não vai ouvir ele pedindo avivamento, nem avivamento. Você vai ouvir ele orando assim, Pai, livra-me de mim mesmo, me ajuda a não cair, guarda o meu coração, Senhor, livra-me do mal, não me deixe entrar e nem cair em tentação. A gente conseguiu ouvir a oração do maior homem de Deus que já pisou na terra. Mateus capítulo 6, Jesus revelou como ele orava no secreto. Quando vocês orarem, entra no teu quarto, ora em secreto, fecha a porta. E vocês orarão assim, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Olha o que Jesus começa a falar. Livra-me de entrar e cair em tentação. Por favor. Porque um homem ou uma mulher de Deus vai gastar a maior parte do seu tempo pedindo ao Senhor para Deus o livrar dele mesmo, das suas emoções, dos seus desejos, das suas ambições, do seu coração. Porque o resto, se esse homem e essa mulher for livre em Deus, o resto acontece. As bênçãos, essas correrão atrás de mim e me alcançarão. A unção, a própria dependência rendido nos pés do Senhor, a unção aumenta. O Espírito Santo me abraça, mas a pergunta é, você está sendo humilde de ter a tua vida de oração com Deus? Ou as coisas se tornaram tão corriqueiras, tão aceleradas, as coisas se tornaram tão automáticas na tua vida que quando você vê, já foi. Já foi a faculdade, você nem orou. Já foi o curso, você nem orou. Já foi o dia de trabalho, você nem orou. Passou mais um dia, você nem chamou o Senhor para andar contigo. Ser humilde é orar. É dizer, Deus, eu não consigo. Aleluia. Segundo ponto para saber se eu e você somos humildes, é saber que Deus tem os seus meios e formas e Deus de trabalhar no nosso coração. Por que eu estou dizendo isso? Que Deus tem seus meios e formas de trabalhar e para eu ser humilde eu preciso entender isso. Porque se você não entende isso, você vai achar que na vida de quem está dando tudo certo, Deus está com ele. E se você não entende, você acha que na vida de quem está dando momentaneamente tudo errado, Deus foi embora. Aí você blasfema. Já viu isso? Não sei por que está acontecendo. Conta atrasada, estou num aperto. Não sei o que está acontecendo nessa luta na minha família, na minha casa, na igreja, essa angústia. Deus só pode ter ido embora da minha vida. Quem disse? Então quer dizer que porque é dizimista, ofertante, frequentador de culto, não pode passar deserto? Nos ensinaram errados, irmão. Nos ensinaram errado a vida inteira. Que se a gente cumprir meia dúzia de promessas, se a gente pagar meia dúzia de promessas, nada vai nos acontecer. Está errado. Nem todos aqueles que estão na presença de Deus vão ser livres todos os dias, isentos dos ataques todos os dias, não. E nem todo aquele que está com a vida tudo dando certo é sinal de aprovação de Deus. Eu conheço pessoas que hoje estão em outros países, que ganham muito bem,
que tem casa, que tem carro, que tem até a família, tudo bonitinho, sabe? Só não tem Jesus. A pior coisa que existe na vida é você ter sucesso numa coisa que Deus não está. Você conquistou sozinho, você nem precisou dele. É a pior coisa que existe. Você se torna arrogante. Você se torna independente e orgulhoso. Que você cresça, que você conquiste, que você avance, que você administre riquezas, mas que você jamais perca o coração humilde com teu Deus. Amém? Deus tem seus meios e formas. Terceiro ponto, para saber se você é humilde, é saber que Deus é Deus de processos. Diga comigo, processos. Por que eu preciso aprender que a vida é feita de processos e que Deus é Deus de processos para ser humilde? Porque aqui eu quero cutucar o seu ego. Porque às vezes a gente acha que tudo que está acontecendo na nossa vida é culpa dos outros. É culpa do diabo que está furioso. É culpa da fulana que fez trabalho contra mim. É culpa do irmão da igreja que jogou fofoca no meio do grupo. É culpa de todo mundo. É culpa da tia, da família, do primo. Todo mundo é culpado. A gente tem essa mania. É brasileiro, né? E crente. Quando é crente brasileiro, o negócio fica muito pior. Porque tem dois... É jeitinho duplo. Crente e brasileiro. Aí a gente acha que a culpa é de todo mundo, menos nossa. Só que você já parou para pensar, olhe para mim aqui um bocado, por favor, que às vezes Deus está usando situações e pessoas para tratar você? Que às vezes não é questão da culpa ser dos outros, do líder, do pastor, do fulano de tal, que às vezes Deus só está pegando você para mostrar o quanto você ainda está orgulhoso, o quanto você ainda está inflado, com o ego lá em cima, o quanto você ainda é dono da verdade. Tem que ser do seu jeito. Se não for do meu jeito, não presta. E Deus está pegando você. Está usando pessoas. Posso provar isso? E aqui eu estou terminando. Há tempos atrás, há anos atrás, aconteceu um episódio com Davi, quando Davi ele perde o trono, quando Davi ele foge de Absalão. O que aconteceu naquele cenário? Absalão se revolta contra o pai, ele arranca o trono do pai, ele agora pega as esposas do pai em plena luz do dia, porque naquela época podia ter mais de uma esposa. Absalão faz isso. E Davi agora, que era rei sobre toda a Jerusalém, ele está fugindo, deixando o trono, deixando família, o filho em rebelião, envergonhado. E quando Davi está agora passando por um lugar desértico, sabe o que começa a acontecer? Levanta um homem chamado Simei, 2 de Samuel 16. Simei se levanta no caminho contra Davi, e sabe o que Simei começa a fazer? Pega pedra e começa a atacar em Davi. Começa a xingar ele. Seu covarde, seu fujão, isso que está acontecendo é pouco. Só que detalhe, quem era Simei? Simei, parente da casa de Saul. Quando Davi assume o trono, a primeira coisa que Davi fala, tem alguém da casa de Saul vivo? Porque se tiver, eu quero exercer misericórdia, não vou matar. Davi deixa Simei viver. Davi tem misericórdia com Simei. Os anos se passam, agora Davi está fugitivo, envergonhado. E Simei está do outro lado agora atacando pedra no cara que teve misericórdia com ele. No cara que estendeu a mão para a casa dele. No cara que orou por ele. E Simei começa a xingar, a atacar pedra. O capitão que estava com Davi ameaça arrancar da espada e diz, o senhor quer que eu mate? Sabe o que Davi disse? Olha para mim. Guarda da espada. Porque quem sabe não é Deus que está usando ele para me humilhar. Quem sabe não é Deus que está usando a vida dele para tratar o meu coração. É muito fácil, irmão. A culpa é dos outros. Agora eu quero que você entenda que você precisa ser humilde para entender que às vezes é só Deus te tratando. As coisas demoram, Deus está te tratando. A resposta não veio do jeito que você queria, Deus está te tratando. Você está muito na carne. Olhe para mim, você está muito nervoso.
quer resolver as coisas do seu jeito e não vai rolar. A hora que você se humilhar, se render, ficar mais calmo, a resposta chega no dia seguinte. Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o seu Deus. É isso que o Senhor espera de nós. Dessa forma, vocês serão bons líderes. Vocês serão bons pais de uma geração. Dessa forma, ainda que vocês falhem na liderança, porque vai acontecer, vocês vão assumir os erros, vocês vão ter misericórdia, vocês vão examinar a si mesmo, vocês vão se colocar no lugar das pessoas. Posso falar uma coisa? As pessoas nem querem muita coisa. Elas só querem ser amadas. E só querem conhecer um bom pai que ama, que perdoa e que muda o destino. Aleluia! Eu quero que você feche os teus olhos por um instante. Deixa eu orar por isso. Guarde as suas coisas. Antes de eu orar, pode abrir os olhos um instante mais? Eu quero terminar com uma aqui que faltou. A última. Para saber que eu estou andando em humildade com o Senhor, é confiar que Deus é fiel. E eu termino com uma base, 2 de Timóteo 2,11. Olha o que está escrito. 2 de Timóteo 2,11. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Verso 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Andar em humildade com Deus é saber que ele é fiel. E se ele é fiel, é você saber que todas as vezes que você voltar o teu coração para ele, ele é imutável. Ele continua de braços abertos. Ele continua à sua espera. Ele continua tendo paciência para mudar a sua vida. Ele continua tendo destino para a tua casa. Ele continua sendo fiel. Isso não tem a ver se você é bom. Isso não tem a ver se você tirou 10. Isso não tem a ver se você foi um bom menino, uma boa menina. Isso tem a ver que ele é teu pai. Que você veio para cá com um propósito dele. E que se você é infiel, ele não nega a si mesmo, ele continua fiel. Agora sim, guarda as suas coisas. Fecha os teus olhos um instante. Eu queria te dar 2 minutos finais para você falar com Deus o que você achar que deve. Fala o que você achar que deve agora, o que você entendeu nessa palavra, o que você entendeu com esse entendimento. Traz para a tua vida agora o que você precisa. Praticar mais a justiça? Amar a misericórdia? Andar em humildade com Deus? O que você precisa? Eu sei o que eu preciso. Eu preciso de tudo isso. Sim, Senhor, eu oro com os meus irmãos, eu quero praticar a tua justiça. Eu quero amar a misericórdia, Pai. Eu quero andar em humildade contigo. Eu quero me colocar assim no lugar do outro quando eles falharem comigo. Eu não quero ser dono da verdade. Senhor, eu não quero ser mais espiritual que a tua palavra. Eu quero ser humano. O Senhor me criou para ser humano. Jesus, o Senhor, deixou o seu trono e a sua glória para ser filho do homem. Eu não quero ser Deus. Eu quero ser homem, limitado, falho, pecador, mas que ama a tua presença, que ama a tua palavra e que quer todos os dias alinhar o meu coração, a minha mente, o meu espírito, a minha alma com a tua verdade, Senhor. Oh, meu Deus, nos ajuda. Ajuda essa turma que está se formando hoje, essa escola de líderes. Cada um desses líderes, eu quero declarar, ó Pai, agora, junto com a igreja, que cada um que está aqui se formando, aqueles que ainda irão se formar daqui a pouco na próxima escola, serão líderes de amor, líderes segundo o teu coração, líderes de excelência, praticantes da justiça, amantes da misericórdia, serão humildes com o Senhor, e sim, aonde eles colocarem a mão, vai frutificar.
Se eles quiserem liderar uma videira, vai frutificar. Se eles quiserem liderar um ministério, vai frutificar. E se eles forem para as nações, vai frutificar. Nós queremos declarar sobre esses formandos, abra as mãos, formandos, que a unção desta casa repouse sobre vocês, que o coração desta casa repouse sobre vocês, que haja ousadia, que haja paixão pelo amado Espírito Santo, paixão pela palavra, paixão por Jesus na veia de vocês. Pai, eu os abençoo, eu os comissiono nessa noite, que eles sejam enviados para frutificarem, enviados para onde colocar a mão, dá certo, para a glória do teu nome. E tem pessoas aqui que pensam que nunca vão liderar nada. Ei, vão liderar sim, para a glória de Jesus. Vão falar, vão pregar, vão cantar, vão discipular as nações para a glória do Senhor. Pai, eu quero os abençoar e pedir que seja um selo na vida deles, a paixão pela tua presença, a paixão pela tua palavra, ó Senhor, a paixão, nada mais, a paixão pelo Senhor. Ajuda nós, Senhor, como a tua igreja, ajuda-nos a sermos praticantes da justiça, amantes da misericórdia e andar em humildade com o Senhor. Eu estendo essa oração para cada líder dessa casa, cada visitante, cada membro, cada aquele homem e mulher que entrou aqui nessa noite para ouvir essa palavra. Haja uma mudança de Deus na sua vida, eu declaro. Haja uma palavra que muda o seu coração, eu declaro nessa noite. E que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ajude, te fortaleça e que você entenda que às vezes é só Deus trabalhando um pouco mais em você. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém e amém.